Querem que a gente fique alegre o tempo todo. Esperam que a gente viva sorrindo, esteja o tempo todo para cima. Mas como, se não explicam a origem da verdadeira alegria? A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos com os que se alegram, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria vem da palavra, a alegria vem do Senhor. Ele é quem nos dá a verdadeira alegria. Boa noite, meus irmãos. É o Senhor quem nos dá a verdadeira alegria. Ainda que existam incentivos, pressões, para que nós nos sintamos alegres o tempo todo. Ainda que a gente corra atrás, em vão, de um motivo pelo qual permanecer em todo o tempo alegre, é notável a busca do ser humano pela satisfação, pela alegria, pela felicidade. E isso é tão real que não somente nas conversas, nos transportes públicos, nas faculdades, nos trabalhos, no escritório. Isso é tão real que não é somente no nosso dia a dia, nessas conversas que nós temos, sinceras, do fundo do nosso coração, que esse tema, alegria, ele surge, ele brota. Em 1967, Vinícius de Moraes escreveu, junto com seu amigo Baden Powell, um samba que ficou muito conhecido, que até os dias de hoje, passado tanto tempo de sua composição, ainda surgem citações desse samba nas redes sociais, como se fosse assim uma frase de autoajuda, de força em momentos de tristeza. E o samba diz o seguinte, o nome é o Samba da Bênção. Ele diz o seguinte: é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. E ele continua em outras estrofes dizendo o seguinte: mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste. Eu não quero fazer teologia em cima de um samba. Não é meu objetivo aqui. Eu não tenho objetivo de pregar em cima desse samba. Mas me soa interessante saber que sai da mente de um homem qual é a sua esperança de não se encontrar mais em tristeza. Não à toa que ele diz: a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste. E é nítido dentro da mentalidade do autor, do compositor, onde ele acha que ele encontraria essa esperança de não ser mais triste. E lá no final do samba, ele começa a trazer, a pedir a bênção para diversas entidades religiosas e outros personagens que marcaram a sua história, como se ele pudesse encontrar forças nesses elementos. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite vem desse samba, em cima do tema da nossa mensagem, da nossa série, no mês de fevereiro. É melhor ser alegre do que ser triste? Por quê? Como é que nós, cristãos, homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas de pouca idade, de muita idade, como que a gente pode olhar para as nossas vidas e dizer, de fato, é melhor ser alegre do que ser triste, porque existe um caminho, um motivo pelo qual ser alegre. Porque a gente sabe que isso não acontece na nossa vida. A gente nem sempre está tão feliz. Nem sempre as boas notícias batem na nossa porta.
Nem sempre a gente tem motivos humanos para se alegrar. E aí a gente abre as redes sociais para tentar fugir dessa questão, e lá é tudo coisa bonita. É só sorriso. É só viagem legal. Quinta-feira, hoje, é dia de TBT. E é só foto maravilhosa. E a gente sabe que isso nem sempre é realidade na nossa vida. Qual é a razão pela qual eu e você podemos falar que existe o porquê em se alegrar? Existe o porquê ter esperança, e essa esperança ser uma esperança firme. Por isso que eu queria conversar com você hoje sobre o tema Uma Alegria Incomparável. E convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no texto, na primeira epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 13 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12. Antes da gente ler, e a luz ficar um pouco, vocês conseguirem ler melhor, a gente vai orar ao Senhor para que Ele ilumine a nossa mente. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e nós te clamamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, porque nós não temos condição de entender e muito menos de mudar a nossa vida por conta própria. E é por isso que nós te clamamos, ó Espírito Santo de Deus, quebra os nossos corações de pedra e nos dá um coração novo. Destapa os nossos ouvidos e ilumine as nossas mentes, de forma a gente entender melhor o que a Tua palavra nos diz. Muito obrigado. Muito obrigado pela certeza de que nós não estamos só. E é o que nós oramos, certos de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 12. 1 Pedro 1, 3 a 12. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados por quem? Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora o quê, meus irmãos? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que anjos anelam
perscrutar. Pedro escreve a um povo em um momento cercado por dúvidas, por incertezas, por perseguições. Pedro escreve a irmãos que passavam por dificuldades no que diz respeito a perseguições. E muitas dessas perseguições com fim de matá-los. Esses irmãos, para fugirem dessas perseguições, eles abandonavam as cidades de onde eles moravam e saíam por regiões que são as regiões que Pedro escreve essa carta para dizer àqueles irmãos, olha, independente das lutas que a gente enfrenta, existe motivo para se alegrar. E Pedro lembra a esses irmãos, a esses crentes, que eles não eram pertencentes desse mundo. E ele abre a sua carta chamando os destinatários de sua carta de estrangeiros, de peregrinos, mostrando a eles que, na verdade, a nossa cidadania, a partir de Jesus Cristo, nós somos cidadãos dos céus, ainda que temporariamente nessa terra. Mas é interessante também afirmar que essa primeira carta de Pedro tem 5 capítulos. E 4 delas, Pedro fala bastante sobre sofrimento. Mas a nossa série é alegria. O que tem a ver para um cristão alegria e sofrimento? O que Pedro está trazendo a eles é um tema diferente do que a gente poderia encontrar num contexto de sofrimento, de dor. E ele chama a esses irmãos, a essas pessoas, a encontrarem a verdadeira alegria mesmo num momento hostil a isso. E é por isso que Pedro começa a sua carta, e a gente pegou bem no início. Pedro começa a sua carta falando sobre aquele que é digno de receber todo louvor. Pedro começa a sua carta não dizendo como que aquele povo precisava de necessidade. Pedro não começa a sua carta se solidarizando com aquele povo. Pedro começa a sua carta exaltando ao Deus Criador. Ele começa louvando a Deus por sua salvação. Existe algo que é mais importante para Pedro na sua oração do que expor dores e pedidos a Deus. E o principal para Pedro é partir na certeza de que... Obrigado, Paulo. É partir na certeza de que o Deus que salvou a todos os seus filhos é digno de louvor e adoração, independente da circunstância que a gente viva. E então ele começa o versículo 3, versículo que a gente viu, dizendo o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Pedro fala sobre regeneração. Em meio a um contexto de dor, em meio a um contexto de luta, em meio ao sofrimento, o que Pedro traz para aqueles irmãos é que, a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles que são os seus filhos são trazidos de volta à vida para uma viva esperança de que, da mesma forma em que Cristo ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. O que Pedro está dizendo aqui? É que existe em Deus um novo nascimento. Em Deus existe uma nova oportunidade. Em Deus existe a solução para os nossos problemas. Em Deus existe salvação de pecado. E Pedro pode falar isso de carteirinha. Pedro pode falar isso de carteirinha porque depois que ele escreve, antes dele escrever essa carta, ele vivencia isso através do relacionamento dele com Jesus. Ele vivencia isso quando ele diz: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, falando de Jesus Cristo. E Pedro nega
estar ao lado do Mestre. Mas quando o Mestre ressuscita e vai de encontro a ele, por 3 vezes, como um contraponto às 3 vezes que Pedro o negou, o Mestre diz: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pedro sabe que em Jesus existe restauração para aquele que está quebrado. Pedro sabe que em Jesus existe solução para os nossos problemas. Pedro sabe que os nossos pecados são perdoados através daquele que morreu e não está morto, ele ressuscitou para nos dar uma viva esperança. E esse é o primeiro motivo pelo qual Pedro escreve para aqueles homens e mulheres. E o primeiro motivo pelo qual eu e você, a partir do texto bíblico, podemos ter uma certeza: existe esperança de alegria plena em Jesus Cristo. A salvação, ela continua disponível para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus Cristo para voltarem a um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu e você podemos nos alegrar. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Em Jesus Cristo existe acesso àquele a quem o mundo vira as costas. Existe acesso para aquele que está quebrado, que ninguém mais acredita. Em Jesus Cristo, nós somos regenerados por uma vida diferente, uma vida de esperança, uma vida onde o mentiroso deixa de mentir, onde o adúltero pode encontrar a satisfação plena, ao invés de encontrar nas suas amantes ou nos seus amantes, pode encontrar em Jesus Cristo. Em Jesus, aquele que rouba pode ter a certeza de que, muito mais do que encontrar satisfação em passar a perna nos outros para ter mais riquezas, esse alguém pode ser alguém amado pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus dos deuses, que é Jesus Cristo, o Senhor. É por isso que eu e você podemos dizer: nós sabemos o que é ser feliz. Porque nós servimos a um Deus que nos regenerou, que nos deu outra vida. E tudo isso não é por causa do meu merecimento e do seu, não. E é por isso que Pedro exalta o sacrifício de Jesus. Tudo isso é porque Jesus, o Senhor, morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que eu e você precisaríamos pagar. E é por isso que ele continua dizendo no versículo 3, que a partir da ressurreição de Jesus é que nós podemos ser regenerados para uma viva esperança. Eu e você somos aqueles que têm esperança. Eu e você somos aqueles que sabemos o que nos espera na glória eterna ao lado de Deus. Nós sabemos que, apesar de vivermos aqui temporariamente, por alguns curtos anos, aqueles que vão viver muito, vão passar um pouco dos 100 anos, mas isso é muito pouco comparado à glória eterna que nós viveremos ao lado do Senhor dos Senhores, ao lado do Deus Criador. E é como a Bíblia diz, um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá doentes nas filas dos hospitais, pessoas e crianças morrendo de fome, não haverá mais o pecado no mundo, não haverá. E eu e você somos participantes em Jesus dessa glória eterna. Há um motivo para ter esperança. E aí isso parece que é um grande contraponto, vai. Se a gente, lembrando que Pedro está escrevendo para pessoas que perderam suas casas, pessoas que estão correndo para não morrer, que estão com amor à sua vida, e de fato é algo que dá medo, vai. Mas eles estão dizendo, o que Pedro está dizendo é, em meio a circunstâncias dessas, a alegria que a gente encontra, a esperança que a gente encontra, está em Jesus Cristo, que nos salvou para algo muito maior do que isso aqui. A gente tem acesso a essa mesma salvação, através do nosso Mestre, através do Senhor, do Salvador. A nossa esperança é garantida através da ressurreição de Jesus o Cristo. É por isso, é esse
o motivo de nós falarmos aqui sobre uma alegria incomparável. Mas Pedro só está no versículo 3. Pedro ele identifica outros motivos pelos quais eu e você podemos dizer, a gente sabe o que é ser feliz. A gente tem motivo para se alegrar, mesmo quando a gente perde o nosso emprego e está difícil de achar. Mesmo quando a notícia de uma doença terrível demais entra na nossa casa. A gente sabe como encontrar a verdadeira felicidade. Pedro continua. E no versículo 4, ele fala para mim e para você que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E do 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Se existe um novo caminhar em Jesus Cristo, isso é garantido através de uma herança que é muito mais valiosa do que qualquer coisa que nós poderíamos acumular nessa terra. E é por isso que ele continua no versículo 4, mostrando o segundo motivo pelo qual o cristão é aquele que experimenta uma verdadeira alegria. Porque o cristão, aqueles que estão em Jesus Cristo, sabem que nós recebemos o maior presente de todos, sem nenhum mérito. A salvação eterna dentro da realidade de condenação que eu e você tínhamos. Nós somos salvos em Jesus. O apóstolo Pedro vem nos ensinar que os cristãos que são eleitos, regenerados, têm a promessa de uma herança gloriosa. E essa herança é muito maior do que ouro. E é por isso que eu e você, enquanto servos do Senhor Jesus, nós podemos ter a certeza de que a nossa alegria não provém de nenhum tipo de bem. Porque Pedro estabelece alguns adjetivos para essa herança. E ele diz que ela é uma herança incorruptível, ela é uma herança imaculada, ela é uma herança imarcessível. E tudo isso contrapõe a riquezas humanas que aparentemente poderiam ser motivos de alegria para não só aqueles irmãos, mas para cada um de nós. E então Pedro diz, olha, o que vocês vão receber, em primeiro lugar, é incorruptível. Ou seja, nunca vai perecer, nunca vai perder o seu valor. É algo que vai estar sempre guardado através, não do poder de vocês, mas do poder de Deus. E ele continua, ela é imaculada, ela é limpa, ela é sem sujeira. Ao contrário do ouro que precisa ser refinado, o que vocês recebem é algo já pronto, que já está limpo. E imarcessível, de valor inalterável, nunca se deteriora, nunca perde o seu valor. O que o apóstolo Pedro está ensinando para mim e para você é que quando nós temos plena convicção da salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, qualquer outro tipo de riqueza, qualquer outro tipo de sucesso, qualquer outro tipo de critério humano fica muito pequeno em termos de nos dar alegria e satisfação. Quando nós temos plena convicção de que é somente o Senhor Jesus que pode nos resgatar da morte eterna, qualquer outro tipo de satisfação fica em segundo plano. Não importa quantos milhões de reais você tenha na sua conta bancária. Não importa o quão orgulhoso você seja dos seus filhos. Não importa se o seu filho ou sua filha ou seu neto é alguém extremamente bem-sucedido. Não importa qualquer tipo de critério humano. Quando nós entendemos que somente Jesus Cristo nos salva da morte eterna, nós reconhecemos que o dinheiro pode nos deixar na mão. Que o sucesso nos deixa na mão. Que sermos considerados aqueles que nos damos bem com todo mundo, isso nos deixa na mão. Porque a nossa herança é garantida por Deus. E é uma herança eterna. Há motivo para se alegrar.
você recebeu muito mais do que milhões, milhões e milhões de dólares na sua conta. Você recebeu algo que você nunca conseguiria comprar. E isso custou caro. Custou o sangue do Mestre. Custou o sangue do Filho de Deus. E está disponível para mim e para você. Não tem algo mais valioso que a gente tem. E mais garantido do que isso. Porque está guardada pelo próprio Deus. É por isso que Pedro, ele diz o seguinte, olha, essa herança, ela é guardada pelo poder de Deus. Você não tem como perder. Ela está garantida. Para Pedro deixar claro que isso tudo é pela graça do Senhor, não tem a ver com o quanto nós somos bons ou não, porque nós não somos. Aqueles homens, em meio a um contexto de incerteza, eles podem ter certeza, eles podem se agarrar, ter esperança em uma certeza. Nós recebemos a herança da salvação de forma eterna. Não há como perder, porque ela não está garantida em mim e nem em você. Está garantida pelo poder de Deus. É motivo para se alegrar. Nós fomos trazidos por uma viva esperança. Nós somos salvos da morte eterna. São verdadeiros motivos, mas cá para nós. Mesmo com isso no nosso coração, às vezes as lutas vêm, não vêm? As lutas, os problemas batem nas nossas portas, não batem? O desânimo, a tristeza, só você e Deus sabem o quanto você tem sofrido, vai. Isso é uma certeza que nós podemos tirar e Pedro não esquece disso. A nossa família pode estar destruída, a gente pode estar ou ter pessoas próximas em relacionamentos abusivos, falta de emprego, sensação de impunidade na nossa sociedade, insegurança, uma verdadeira guerra civil presente no nosso estado. O que fazer com tudo isso? E falar de alegria? Pedro continua no versículo 6, afirmando o que eu e você sabemos. Versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Pedro, ele entra no versículo 6 afirmando, o cristão passa por muito problema. Isso não é uma novidade para mim e para você. Apesar de que algumas pessoas identificam, eu não sei como, e se você souber, a gente conversa ali fora, como que o cristão para de sofrer depois de ser cristão. Pedro identifica, olha, vocês vão passar por muitos problemas. E ele continua, e ele não esconde que existem essas aflições. E é interessante a expressão que eles usam, porque ele fala assim, vocês serão contristados por várias provações. E esse termo é como se fosse assim, imagina uma aquarela toda colorida, de várias provações. Então o que Pedro está dizendo é, em muitas áreas das nossas vidas a gente vai ter muitas lutas, muitas delas diferentes. Mas Pedro, ele não nega também que essas dores e essas lutas, elas afetam muito a gente e elas doem. E é por isso que a gente precisa observar que num momento de alegria incomparável que Pedro está dizendo, ele diz que às vezes a gente vai sofrer, vai chorar. Que a luta vai doer. Mas ele continua dizendo, olha, mesmo em meio às lutas, existe motivo pelo qual nós podemos nos alegrar. Falando desse tema, ele vem nos mostrar um terceiro porquê de sermos aqueles que experimentam uma alegria incomparável. Em primeiro lugar, ele identifica que essas lutas e as dores que nós passamos são temporárias.
E não somente temporárias, mas elas são breves. Elas são breves quando nós podemos comparar com a glória eterna que nós viveremos ao lado do Mestre. E ele não diz somente isso. Ele diz que as nossas lutas não são suficientes para tirar a glória e a beleza daquilo que nós viveremos quando Jesus voltar. Traduzindo, independente do que a gente passe aqui na terra, o que Pedro diz para mim e para você é que tudo isso é muito breve, se comparado ao que nós viveremos ao lado do Senhor. Pode acontecer o que acontecer conosco. Pedro nos ensina que as lutas e as dores são meios pelos quais a nossa fé é refinada. São meios pelos quais a nossa fé é fortalecida. E é surpreendentemente bom viver enquanto um cristão, porque mesmo os momentos de dificuldade servem para nos aproximar do Deus que nos criou. Servem para fortalecer a nossa fé e entender que nós nunca estamos sozinhos. O texto vai acabando. E nos versículos 8 e 9, é como se Pedro fizesse um resumo de tudo que a gente falou até agora. E aí ele cita: é por isso que vocês vivem uma alegria indizível. Uma alegria que não tem como ser expressa em palavras. Pedro termina alinhando todas essas coisas na pessoa de Jesus e na revelação lá desde o Antigo Testamento, desde os profetas, mostrando que a palavra de Deus ela é uma só no sentido da revelação. E desde sempre, essa viva esperança é proclamada pelos profetas, porque provém de uma mesma fonte, o Deus Criador. E eu queria falar com você, voltar à primeira pergunta que eu fiz. É melhor ser alegre do que ser triste? Como é que eu e você podemos propagar e viver uma alegria em meio a um mundo tão sem esperança? O Senhor Jesus, e Pedro é muito claro quando ele se ancora e ele se baseia na pessoa, na obra, no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus, para mostrar a um povo que está sofrendo que há motivos maiores para se alegrar. Essa salvação, ela tem abertura para todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa salvação, ela é disponível para todos aqueles que reconhecem que fora de Jesus, a gente pode até procurar, mas a gente nunca vai encontrar satisfação eterna para os nossos problemas. A gente nunca vai encontrar uma alegria verdadeira que nos faz entender de onde nós viemos e para onde nós iremos. Pedro diz que isso nós encontramos em Jesus. E ele diz que isso é muito mais valioso do que ouro. É muito mais relevante do que qualquer benefício que nós temos. Porque isso, a alegria em Jesus, ela é baseada por 3 elementos principais. Porque nós somos regenerados por uma viva esperança, porque nós somos herdeiros da salvação e porque nós somos fortalecidos em fé, mesmo quando nós passamos por lutas. Talvez você não se encontre num dos momentos mais felizes da sua vida. Talvez você, durante anos, procura, de fato, com a certeza de como ser feliz, mesmo em meio às provações. Talvez você até ache que você é muito feliz. Mas o que o apóstolo Pedro está mostrando para mim e para você é que quando nós nos enchemos da verdadeira alegria,
ainda as lutas que nós passamos, elas se tornam secundárias. Porque nós sabemos que o que nós recebemos em Cristo é muito maior do que os nossos problemas e as nossas lutas aqui. É por isso que eu não posso deixar de dizer para você que a certeza da verdadeira alegria só se encontra naqueles que reconhecem que são pecadores, mas que reconhecem que Jesus Cristo pagou o preço no nosso lugar. A verdadeira alegria só pode ser desfrutada por aqueles que sabem que o nosso problema maior não é que nós somos sem dinheiro, ou que nós não temos o dinheiro suficiente, que nós recebemos notícias ruins e não temos tanta saúde. A verdadeira alegria é acessível para aqueles que sabem qual é o problema que nos afeta, que é o distanciamento de Deus causado pelo pecado, causado pela rebeldia do homem contra Deus. E para isso é que Jesus vem, vive, morre e ressuscita, mostrando que a morte não tem mais poder, nem sobre ele, nem sobre todos aqueles que estão diante dele. Essa salvação, essa alegria, essa verdadeira alegria, pode ser vivida por mim e por você, com um só lugar, em uma só fonte, no Jesus que morreu por mim e que morreu por você. E eu quero orar com você. Eu quero orar porque muitas e muitas vezes a gente se esquece dos verdadeiros motivos de alegria. E muitas vezes a gente acha que de fato a gente vai se realizar em outra coisa qualquer, senão em Jesus. Mas a alegria que nós temos é que ainda nos momentos de maiores dores, como esse povo estava passando, a salvação de Cristo excede em muito todas as lutas que nós enfrentamos. Se você está passando por dificuldades, seja ela qual for, não desanima não. Lembra que o teu Criador se revelou na palavra dizendo: essas lutas são pequenas, elas são breves. Vocês vão viver algo muito maior do que isso. E é nessa esperança que a gente se ancora. Não tem caminho tão longe, você não está tão longe que não pode ser encontrado pelo Senhor. É por isso que Pedro diz: olha, vocês são regenerados com uma viva esperança. Tudo é por conta de Jesus. E a alegria incomparável só pode ser desfrutada nele, por conta da salvação eterna. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque só o Senhor sabe quantas lutas a gente enfrenta. E como que muitas vezes a gente desanima. O Senhor sabe quantas noites a gente passa com o coração apreensivo, esperando um momento de alegria, esperando que a nossa angústia passe. O Senhor sabe que quando a gente se encontra em situações que nós não temos nenhuma capacidade de mexer, de mudar nada, nós nos encontramos em desespero. Mas, Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos lembra que os cristãos, eles podem viver uma alegria incomparável, indizível. Muito obrigado porque essa alegria, ela é acessível a todos nós. Muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Muito obrigado porque é através desse sacrifício que nós podemos falar agora com o Senhor.
Muito obrigado pela viva esperança que o Senhor nos regenera. Muito obrigado porque em Ti existe um novo caminhar. E nós te pedimos que aqueles que encontram, que buscam a verdadeira alegria no dinheiro, saibam que a herança da salvação é muito mais valiosa do que o dinheiro. Que aqueles que buscam a verdadeira alegria nas relações sexuais, no adultério, nas diversas formas de termos prazeres, que a gente saiba que o maior prazer que nós podemos viver é um dia dobrar os nossos joelhos e declarar que o Senhor é o Rei Todo-Poderoso. Senhor, abençoe os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos, os homens, as mulheres. Que essa alegria transborde em nosso coração. Que nós encontremos, como a Tua palavra nos diz, a alegria incomparável de sermos salvos pelo Senhor, libertos pelo Senhor da escravidão do pecado, e que nós encontremos uma nova vida, recebendo de graça do Senhor. Abençoe a gente também nas nossas lutas, que elas não sejam fortes o suficiente para tirar a nossa fé, mas que a gente tenha a nossa fé fortalecida no Senhor através dessas lutas. Muito obrigado por essa certeza e muito obrigado pela alegria incomparável que nós só encontramos no Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor.